Aleluia, 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 aleluia. Maria é levada ao céu, alegram-se os coros dos anjos. Maria é levada ao céu, alegram-se os coros dos anjos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Nos recolhamos num tempo de profundo silêncio, no íntimo do nosso coração, invoquemos o auxílio do Espírito Santo para que venha ajudar-nos a compreender a Escritura, pois só Ele tem autoridade e poder de ser o intérprete da Escritura que ouvimos proclamada e agora ouvimos na pregação. Peçamos seu auxílio, sua ajuda. Amém. Queridas irmãs e irmãos, celebramos no dia 15 de agosto, no Brasil foi transferido para o primeiro domingo depois, antes ou depois, mais próximo do dia 15 de agosto, esta festa solene da Assunção de Nossa Senhora. Para a Igreja
é uma festa tão importante, tão decisiva, que ela deveria ter até uma missa de vigília, uma preparação para celebrar o dia. A missa da vigília e depois a missa do dia. Tamanha a relevância que para a igreja, não para a igreja, mas tamanha a relevância que para o mistério da revelação e da obra da salvação tem o papel de Maria e, traduzido especificamente nesta festa, Maria assunta ao céu. Assunção de Nossa Senhora. Ela foi levada ao céu. Jesus foi para o céu por conta própria. Ele é Senhor. Maria é serva. Ela é levada, conduzida pelos anjos até o céu. Na iconografia do Oriente, das igrejas do Oriente, essa festa, também chamada festa da dormição de Nossa Senhora. Na iconografia tem Nossa Senhora belamente repousando num sono e toda a comunidade dos cristãos ao redor e os anjos tomando-a e levando-a até o céu, em sono. Porque essa festa está associada ao mistério da Páscoa de Maria. A Sagrada Escritura não tem a finalidade de ser escrita para contar a história dos personagens que aparecem na Escritura. Mas, quando aparecem os personagens, eles estão em função da revelação de Deus. Nenhum personagem é revelado na Escritura, senão o próprio Deus. É Deus que se revela através da história bíblica, da história sagrada. Todos os personagens estão a serviço da revelação de Deus. Maria, portanto, como São José, tanta coisa que a gente especula e queria saber sobre Nossa Senhora e não tem detalhes e fontes para se pesquisar e estudar isso. Porque a Escritura não foi escrita para contar a história de José, de Maria, dos apóstolos, minha, sua, mas a revelação do próprio Deus. Maria, como todos os personagens da Escritura, estão a serviço do senhorio de Deus. O que nós ouvimos hoje na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 20 a 27, no versículo 25 diz: pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. O senhorio é de Deus, o senhorio é de Cristo. Nossa Senhora participa como colaboradora mais íntima, mais próxima. Na verdade, ninguém se compara a ela na participação desta obra de Cristo, a obra do reinado de Cristo. Ela ofereceu o seu próprio corpo para ser o lugar onde Cristo iniciaria o estabelecimento do seu reinado, seu útero. Bendito é o fruto do teu ventre. Neste domingo, da festa solene da Assunção de Nossa Senhora, no mês das vocações, a igreja reza pelas vocações, recordando uma dimensão tão preciosa na vida da igreja,
a vida consagrada, a vida religiosa, a vida dos freis e das freiras, que nós tanto louvamos e agradecemos a Deus pelo testemunho generoso de tantas mulheres e homens consagrados a serviço do Evangelho. Aqui na paróquia especificamente, já trabalharam muitas religiosas e hoje temos 2 comunidades das irmãs dominicanas e das irmãs salesianas. 2 com carisma especificamente para o campo da educação e o campo de atuação no meio das comunidades pobres, nas frentes de missão, nas periferias do mundo. Louvamos a Deus pela vida das dominicanas, das salesianas e de todas as consagradas e consagrados na radicalidade dos votos de pobreza, obediência e castidade. Entregam-se a serviço do senhorio e do estabelecimento do reino de Cristo. As leituras de hoje dão-nos uma espécie de acervo iconográfico. Você escuta a primeira leitura do livro do Apocalipse, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho, e vai como que vendo ícones pintados, descrevendo a colaboração de Maria na obra da redenção. Ela participou estreitamente. No Evangelho, vemos dos lábios de Maria, ela proclamar a sua forma de colaborar. Vamos lá? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 56. Curioso, repito, nós falamos da Assunção de Maria. Não tem um texto descrevendo como é que foi a partida dela, como tem o texto descrevendo a ascensão do Senhor. Porque Maria está em função da ascensão do Senhor. Mas os textos ajudam-nos a contemplar como é que a sua vida traduz para nós de forma muito concreta o seu papel, a sua colaboração, e dão-nos a certeza de que ela está íntima com Deus, assunta ao céu, porque, o texto vai dizer, ela viveu unida a Deus. Quem vive unido a Deus, naturalmente projeta para o eterno aquilo que de forma provisória viveu aqui. Naturalmente. E aquele texto, imediatamente ter recebido a notícia do anjo de que seria a mãe do Messias, ela recebeu também a notícia de que a sua prima idosa Isabel já estava grávida de 6 meses, e ela, assim que o anjo sai, assim que ela fica grávida, o anjo sai, ela arruma a mochila e vai ao encontro de Isabel. Vamos lá. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Sempre que prego esse evangelho, me vêm as mesmas forças de imagem. Partir, região montanhosa, dirigir apressadamente. Montanhoso com pressa não combina bem, especialmente para uma jovenzinha que acabou de ficar grávida. E para nós gordos também, né, André? Nós também não combinamos bem. Pressa com subir ladeira, a gente fica ofegante logo. Mas Maria vai apressadamente, porque ela é movida agora, não mais por uma realidade meramente dos fatos e dos acontecimentos do mundo. Ela é movida por uma força que a habita e vai ao encontro de uma realidade onde também
se manifesta o sobrenatural. A velha Isabel está grávida de 6 meses. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. 2 mulheres, 2 varões sendo gerados. Uma idosa, uma jovenzinha. 2 meninos sendo gerados para uma realidade nova. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Maria traz com ela agora uma realidade sobrenatural que a sua voz, que sai de dentro dela e projeta para dentro da casa de Zacarias e chega ao ouvido de Isabel, e projeta até o útero de Isabel, a sua voz não vem mais uma voz só de Maria. Vem agora carregada com uma tinta das forças divinas e eternas. Vem carregada de uma força sobrenatural. Como Maria entra na casa, a voz de Maria entra no ouvido e no ventre de Isabel. Isabel fica cheia do Espírito. O menino pula de alegria, pula no ventre de Isabel. Com um forte grito, Isabel exclama: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Impressiona-nos, esse talvez seja o título mais precioso de Nossa Senhora. Isabel é que dá o primeiro título a Nossa Senhora. Depois do anjo, o anjo deu ave cheia de graça. Agora Isabel dá o título mãe do meu Senhor, mãe do Kyrios, mãe do meu Senhor. Aqui a gente já tem uma questão muito importante para ser refletida para os dias de hoje. A devoção a Nossa Senhora. Qual é o lugar sadio e a forma saudável e coerentemente de acordo com a revelação bíblica para se cultivar uma devoção à Santíssima Virgem Maria? Qual é o modo saudável de cultivar uma devoção a Nossa Senhora e aos santos todos, a São José, de tal forma que essa devoção seja expressão da piedade bíblica e não ignorância acerca dela? O nosso culto de veneração a Nossa Senhora vem por uma raiz fundante proclamada pelos lábios da velha Isabel. Mãe do meu Senhor que me visita. Nossa Senhora é a mãe do meu Senhor que me visita. E visita-me para quê? O que vem fazer Nossa Senhora na casa de Isabel e na casa minha e na casa sua? Isabel mostra para nós aquilo que Cristo realizará na Sexta-feira Santa. Aos pés da cruz, foi lá que Ele deu-nos Maria, para que todos a levássemos para as nossas casas. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. A partir do evento da cruz, todos nós ganhamos o que Santa Isabel ganhou primeiro. Maria como mãe que me visita. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, versículo 44. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre.
Estou morrendo de saudade de ver criança dentro da igreja. Está muito triste esse tempo tão longo, sem criança, sem idoso, as duas pontas que nós perdemos na igreja, os idosos e as crianças. Faz muita falta. Mas é tão precioso quando a gente vê uma criança pular de alegria. E pular por uma alegria mais elevada, que não essa alegria meramente mundana, dispersiva e distraidora, mas uma alegria que eleva. O menino João Batista pula porque sente a visita também, não só do seu Senhor, mas a visita daquele que ele mesmo apresentaria ao mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque João Batista pula de alegria porque ele já sente no ventre a confirmação precisa de qual é a sua vocação, o seu chamado para essa vida. Aqui está uma motivação para celebrar nesse dia de hoje, o dia da vida consagrada, dia de oração pelas vocações à vida consagrada, à vida religiosa. Desde o ventre materno ter segurança de qual é o chamado de Deus para mim, para você. Como é precioso encontrar um pai, uma mãe que diz, eu nunca tive dúvida, desde criança eu sabia que eu só me realizaria como mãe, como pai, como esposa, como esposo. Desde criança eu não tinha dúvida de que o que eu queria ser na vida era professor, era médico, era advogado, era carpinteiro. Desde criança eu gostava de mexer com as peças e sabia que eu seria um bom mecânico. Essa descoberta da missão no mundo é o primeiro resultado que brota do acerto da minha relação com Deus. Quando eu encontro Deus em minha vida, em qualquer etapa, fica claríssimo quem eu sou e para que é que eu vim ao mundo. Uma pessoa desacertada na vocação, seja jovem, adulto ou idoso, é uma pessoa desacertada na relação com Deus. Repito, uma pessoa desacertada e desencontrada na vocação e na missão no mundo é uma pessoa desacertada e desencontrada na relação com Deus. Toda pessoa que tem um cultivo sadio, frutuoso na relação com Deus, acerta o destino, acerta o futuro, acerta os passos da sua missão. Por isso, o Salmo diz de forma tão bonita, esquecei vosso povo e a casa paterna, escutai minha filha, olhai e ouvi isso, vai para a missão meu filho, vai para a missão minha filha, esquecei vosso povo, esquecei a casa paterna. A hora que você vai assumir sua vocação, seu casamento, sua missão no mundo, esquece e enfia a cara nessa missão. Não fica dividido entre os amores e as obrigações, entre os afetos. Na verdade, os afetos não entram em conflito com os meus ofícios. Os afetos mais me confirmam na missão. Isso também é outra forma de avaliar a gente desacertada no afeto. Quem é pai e mãe sabe disso. Uma filha, um filho, quando está desacertado no afeto, na experiência, no relacionamento homem e mulher, aquele afeto entra sempre em conflito com a profissão dela, não é? Com a missão dela, com a vocação dela, sempre. Quando é o contrário, depois que você entrou na vida dele, depois que entrou na vida dela, ela se descobriu mais corajosa, mais corajoso, mais inteiro na missão, mais inteiro na vocação, mais firme, mais decidido. É outra forma de avaliar relacionamento na vida de filho. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Maria
marca a história desses 2000 anos, sempre visitando muitos povos. Os grandes santuários de Nossa Senhora mundo afora marcam as muitas visitas de Nossa Senhora. E sempre com uma característica particularíssima, que daqui um pouco a gente volta. Uma característica que marca as visitas de Nossa Senhora aos povos, às culturas por onde ela passa, nos grandes santuários. Versículo 45. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Bacana que Isabel fala de Nossa Senhora, uma coisa que Jesus vai repetir muito. Feliz o ventre que te gerou e o seio que te amamentou. Jesus fala, mais feliz é quem ouve a palavra de Deus, quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Não é? Sua mãe e seus irmãos estão aí fora, querem te ver. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Maria fala, Isabel fala, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Mas em que Maria acreditou e o que foi que o Senhor cumpriu? Porque prometeu a Nossa Senhora. Qual é o crer de Maria? Qual é a realização de promessas da parte de Deus na vida de Maria? Ela mesma responde. E ela mesma responde de uma maneira impressionante. Síntese do catecismo da igreja e síntese de toda a revelação bíblica, os lábios de Maria proclama agora. Promessa, realização e crer. O crer, a promessa e a realização das promessas. 3 aspectos importantíssimos da fé. Talvez você precisaria mergulhar, irmã, irmão, no acreditar de Maria para entender por que é que Deus realizou o que prometeu na vida dela. Porque talvez o que esteja equivocado na sua vida seja exatamente que você não acredita de forma coerente com o que Deus promete. O que você acredita é em planos mirabolantes, fantasias e delírios que o mundo enfiou na sua cabeça e você vive perseguindo essas fantasias e esses delírios mirabolantes. Descubra primeiro o que Deus te promete, acredite nisso, que vai ser cumprido. Pergunte a Deus se você está acreditando de acordo com o que Ele promete. Porque senão, facilmente você se torna massa de manobra dos irmãos, dos pregadores picaretas, desses irmãos das igrejas, do comércio, e pregadores picaretas também no meio nosso, que também los hay. Existem em nosso meio. Então Maria disse, versículo 46. Bento XVI diz uma coisa que me chamou muita atenção. Bento XVI, pregando esse texto em 2005, diz assim: essa poesia de Maria, o Magnífica, é toda original. Contudo, ao mesmo tempo, é um tecido feito totalmente com fios do Antigo Testamento. É uma poesia tecida com a palavra de Deus. Tão bonito isso. A gente consegue imaginar Maria tecendo a sua poesia com fios das grandes revelações do Antigo Testamento, dos grandes diálogos de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Então Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor.
Irmã, irmão, qual é a origem do pecado? Maria é chamada de a nova Eva. É chamada também de a figura do novo Israel, que gera o Messias. Maria é chamada também de figura, imagem da igreja. Também chamada, ela é a Sião, a Jerusalém, o Israel, a Eva nova e a igreja. 4 imagens caríssimas, preciosíssimas. Qual é a origem do pecado? O pecado faz a gente pensar que se Deus se manifestar grande, se a grandeza de Deus for relevada e acentuada, vai acabar por tirar nossa liberdade. Qual é a desobediência, tanto de Adão e Eva, quanto do anjo decaído? Que são as 2 imagens de como o pecado entrou no mundo, não é? Um texto diz que o pecado entrou no mundo pelo erro de um anjo lá no céu. Outro texto diz que o pecado entrou no mundo pelo erro dos primeiros pais, Adão e Eva. Qual está certo? Os 2. Para logo não ter nenhum perigo de interpretação equivocada. O pecado entrou no mundo porque Adão e Eva e o anjo decaído pensaram: esse Deus grande demais está me tirando a liberdade. Maria entra na cena exatamente pondo Deus no lugar onde só Deus pode ficar. Engrandecer Deus. Não significa que vai bajular e puxar saco. Não significa que vai caçar qualidade de Deus. Mas proclama grande o nome do Senhor. Se Deus é grande, somos todos do tamanho certo. Quando Deus não é reconhecido na grandeza que só Ele deve ser reconhecido, todos nós perdemos nossa estatura, perdemos a noção de qual é o tamanho nosso. Isso na vida moral, na vida espiritual, na vida ética, no domínio da ciência, da tecnologia, na relação com os laboratórios, não é? Com os produtos para os métodos de concepção, de reprodução humana, de manipulação da vida nos laboratórios, da ciência e tecnologia nos mais variados mecanismos de domínio da criação aí, com os venenos, com os agrotóxicos, e tudo mais, com o domínio da criação e da especulação espacial, do cosmo, do universo. Quando nós perdemos a noção da grandeza real de Deus e negamos a grandeza de Deus, quando nós não nos ocupamos em ter sempre acesa a lâmpada da fé, que nos faz ter sempre a compreensão do tamanho real da grandeza de Deus do nosso lado, perdendo a noção da grandeza de Deus, perdemos a noção da exata proporção do que somos. Fazemos besteira. Ou pensamos-nos pequenos demais, ou entusiasmamos demais e exaltamos uma grandeza que não possuímos. A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Deus é a fonte da empolgação da alma de Maria. Deus é a causa da alegria do espírito de Maria. Porque para Maria, Deus é Senhor, é Salvador. Se tem um problema grave no cristianismo moderno,
e também dentro da igreja em muitas das pregações, é que nossa pregação não traz mais o senhorio de Deus e, por excelência, Deus como Salvador. Não é senhorio mais de Deus, mas é senhorio das nossas obras, até do nosso dízimo e da nossa oferta. Foi o tamanho do meu dízimo que fez com que Deus me desse o que eu pedi, não é? Foi o tamanho da minha promessa, dos meus votos que me fez conseguir. Foi o tamanho da minha coragem de fazer um voto grandão que fez eu conseguir o que eu quis. Nós tiramos o senhorio de Deus e tiramos de Deus o operar salvífico que só a Ele pertence. Há um prejuízo dramático para o mundo de hoje. Perdemos a noção do senhorio de Deus e da obra que somente Ele pode operar, salvar-nos. E Maria diz que toda a empolgação dela é porque Deus olhou para ela e viu nela uma coisa grandiosa: a pequenez, a humildade. Deus não se entusiasmou com a grandeza de Maria. Maria não produziu um currículo inflado e mandou para o Altíssimo dizendo: se precisar de uma candidata para ser mãe do Salvador, está aqui uma preciosa candidata com todas as características. Maria diz: olha, o dia que o anjo foi lá em casa, Isabel e João Batista, uma coisa que eu não tenho dúvida, o que ele viu em mim foi a pequenez da sua serva. Olhou para a humildade de sua serva. Algumas traduções dizem: olhou para a pequenez da sua serva. Quer acertar na sua relação com Deus? Peça a Deus para te ajudar a descobrir o tamanho da sua humildade. Cadê a sua humildade? Onde é que ela é cultivada? Na vida espiritual, moral, no serviço, no trabalho, na missão, na vocação. Cadê o cultivo da humildade? Maria diz uma profecia: de agora em diante, doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Todas as gerações. Não tem um cristão batizado de qualquer igreja evangélica que pertença à geração dos abençoados pela graça do batismo, que não tenham a obrigação de proclamar Nossa Senhora como bem-aventurada. Para ser verdadeiro cristão, independente da igreja que você participa, você só o será se cumprir o versículo 48 do capítulo 1 de Lucas. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Por quê? Não porque ela é grandona, grandiosa, porque o Todo-Poderoso. É bacana porque ela chama a gente a contemplar a bem-aventurança dela, mas para contemplar a bem-aventurança de Maria, é preciso olhar para o Todo-Poderoso. É impressionante como em Maria nada se remete a um narcisismo. Nada. Maria não é narcísica. Ela não fica bajulando e falando dela, tirando dela o que ela é e o que ela não é. Ao perceber qualquer coisa preciosa nela, a alegria, a humildade, a alma engrandecida, é em vista do Todo-Poderoso. Aqui está a fonte de uma devoção a Nossa Senhora. Toda devoção a Nossa Senhora e a qualquer santo deve projetar você a uma relação com Deus. Primeiramente Jesus, e a partir de Jesus o Pai e o Espírito Santo. Mas quer avaliar a qualidade de sua devoção a Nossa Senhora e aos santos, pergunte em que essa devoção tem conduzido você
a uma íntima comunhão com o Espírito Santo, com Jesus e com o Pai. Maria diz que o Todo-Poderoso fez grandes coisas, e aqui parece nada pouco presunçoso. Em meu favor. Essa semana me desdobrei com esse texto. Que coisas grandes são essas que o Poderoso fez em meu favor? Curiosamente, são 7 coisas, não é à toa. No hino que ela canta, o Todo-Poderoso fez 7 coisas. Fez uma primeira, e a partir da primeira, fez as outras 6. Mas antes de contar as 7 coisas que ele fez, ela continua engrandecendo, proclamando grande o nome de Deus. O seu nome é santo, sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Remete sempre, quando diz, fez grandes coisas em meu favor, mas remete o olhar a ele. O cântico é um retrato e um verdadeiro ícone de Maria, no qual podemos vê-la precisamente como é. No cântico do Magnífica, a minha alma engrandece o Senhor, ou seja, proclama grande o Senhor. Maria deseja que Deus seja grande no mundo, seja grande na sua vida, esteja presente entre todos nós. Maria não teme que Deus possa ser um concorrente em nossa vida, que nos possa tirar algo da nossa liberdade, do nosso espaço vital, com a sua grandeza. A grandeza de Deus não nos ameaça, Bento XVI. Ela, Maria, sabe que se Deus é grande, também nós somos grandes. A nossa vida não é oprimida, mas elevada e alargada. Nossa vida precisa ser alargada. Justamente então, torna-se grande no esplendor de Deus através dos nossos gestos, do nosso testemunho, da nossa entrega e do nosso serviço de amor ao mundo. Bonito, né? Alarga. Quando proclamamos e reconhecemos a grandeza de Deus, Ele não diminui-nos, mas eleva e alarga a nossa vida e a nossa liberdade. Nossos antepassados, diz Bento, pensaram o contrário. Pensaram que deveriam pôr Deus de lado, a fim de ter espaço para eles mesmos. Diz Bento, esta foi também a maior tentação da época moderna. Dos últimos 3, 4 séculos, sempre mais se pensou e também se disse, mas este Deus não nos deixa a nossa liberdade. Torna estreito o espaço de nossa vida com todos os seus mandamentos. Portanto, Deus deve desaparecer. Queremos ser autônomos, independentes. Sem este Deus, nós mesmos seremos deuses, fazendo o que queremos nós. Somente quando proclamamos e reconhecemos a grandeza de Deus, alcançamos a nossa verdadeira grandeza. Fiquei encabulado com isso. Somente quando reconhecemos e proclamamos a grandeza de Deus, alcançamos a nossa verdadeira grandeza. Ele cita o exemplo do filho pródigo. Só quando vai comer lavagem e se tornar escravo num chiqueiro, é que ele descobre que lá na casa do pai ele não era preso, ele era livre.
sendo autônomos, seguindo somente as nossas ideias e as nossas vontades, nos tornamos realmente livres, é o pensamento do mundo de hoje, podendo fazer quando quisermos, sem que ninguém pudesse dar-nos alguma ordem. Mas diz Bento, onde desaparece Deus, o homem não se torna grande, ao contrário, perde a dignidade divina, perde o esplendor de Deus no seu rosto. No fim, resulta somente o produto de uma evolução cega. Olha o Líbano com aquela evolução da química, poderosa para fazer arma ou adubo químico e que explode. Uma ambição cega. No fim, resulta somente o produto de uma evolução cega. E como tal, pode ser usado e abusado. Foi precisamente quanto a experiência da nossa época se confirmou. Se proclamamos a grandeza de Deus, o que acontecerá conosco? Hoje, é importante que Deus seja grande entre nós, em nossa vida pública e em nossa vida privada. Tornemos grande Deus na vida pública e na vida privada. Isto quer dizer, nos espaços todos deve resplandecer a grandeza de Deus. Vamos ver a grandeza de Deus nos 7 sinais prodigiosos. Pegue lá. Versículo 51. Primeira grande coisa que ele fez em meu favor, ele mostrou a força do seu braço. Quem já me viu pregar esse texto sabe o quanto eu gosto de chegar perto da cruz. E lembra lá no Natal, quando no tempo do Advento, eu prego esse texto também. E gosto de colocar a imagenzinha do menino Jesus ao lado da imagem de Jesus pregado na cruz. Ele nasce pobrezinho em Belém, com o bracinho desnudo, e morre humilhado, com o braço desnudo. Ele mostrou o poder do seu braço, a força do seu braço na pobreza de Belém e na humilhação da cruz. Pobreza e humilhação, pobreza e humildade. Bento diz, não tenhamos medo de falar de humilhação como um termo correlato à humildade. Diz Bento, não existe humildade sem humilhação. E é verdade, não existe humildade sem humilhação. Depois de ter feito a primeira grande coisa em favor de Maria, que na verdade as 7 coisas que Nossa Senhora agora proclama, nenhuma foi a favor só dela, senão em favor da salvação de Deus para a humanidade inteira. Agora, primeiro mostrou a força do braço. Os 6 próximos são 7 verbos. Dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Lembra de Bento falando que é um poema em tudo original, mas tecido totalmente com fios do Antigo Testamento e da Palavra de Deus. Lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência. Você olha para esse poema, você vê todas as promessas das revelações de Deus ao longo dos 1850 anos até Abraão e Sara. 7 verbos: mostrou, dispersou, derrubou, elevou, encheu, despediu, socorreu. 7 verbos, 7
ações. Curioso que o Deus, meu Salvador, minha alma engrandece o Senhor, minha alma proclama grande o Senhor, meu Salvador, que fez 7 coisas em meu favor. Mostrou a força do braço. É a primeira. E depois de mostrar a força do braço, com a cana do braço, fez 6 coisas. 6, lembra o quê? As 6 talhas do primeiro milagre em Caná da Galileia. Os 6 potes. Você pode imaginar a obra da criação, a humanidade inteira, cada país, cada povo, cada sociedade, cada cidade, cada vilarejo, cada aldeia, cada lar, cada casa, como a casa do casamento em Caná da Galileia, 6 potes lá na frente da casa, ou 6 potes no portal de entrada das grandes cidades, ou 6 potes no portal de entrada da fronteira de cada um dos países, ou 6 potes no portal de entrada do mundo. Nesses 6 potes, o Senhor meu Salvador colocou, transformou água em vinho e deu para nós 6 obras de salvação. A primeira delas, dispersou os soberbos de coração. O que é a soberba do coração? O pecado original, não foi? Querer ser como Deus. O anjo quis ser como Deus. Adão e Eva, a serpente falou para Eva: Deus sabe que no dia em que dele comerdes, sereis como deuses. Seus olhos se abrirão e se sentireis como deuses, donos do bem e do mal, conhecedores do bem e do mal. Então, Deus entra e a cana do braço, a primeira coisa que ele fere, mata a soberba do nosso coração. Existe soberba em nosso coração e em nosso mundo, em nossas casas, em nossa sociedade. Eu estou considerando o primeiro verbo, mostrou, e depois os 6 outros verbos numa sequência. O primeiro é dispersar os soberbos, porque os soberbos gostam de redes sociais. Os soberbos gostam de se reunir. Os soberbos gostam de formar grupos, ainda que seja grupos anônimos. Os soberbos gostam de aliança. Eles gostam de formar guetos, parecidos com insetos, mas guetos. Gostam do porão, dos escondidos. Gostam de comportamentos que precisam de uns poucos por dentro das coisas e manipulando o resto. Hoje é dia de você pedir a Nossa Senhora, e nós pedimos a Nossa Senhora: Mãe, roga ao Deus que a Senhora proclamou seu Salvador, que Ele seja também o nosso Salvador, que também hoje Ele mostre a cana do seu braço, que Ele tire do meu coração as soberbas que me habitam, que Ele disperse as soberbas que se amontoaram, se encantoaram dentro do meu coração, Mãe. Roga para que seja limpo, purificado o meu coração de toda soberba. Valeria a pena, nesta semana, fazer um exercício forte nos 6 dias próximos da semana, segunda a sábado. Um dia dedicado à oração. Na segunda, pedindo para Nossa Senhora rogar e interceder para tirar a soberba do coração. E fica o dia inteirinho pedindo a ela para mostrar para você que tipo de soberba habita seu coração. E assim sucessivamente. No segundo dia, na terça, derrubou do trono os poderosos. A gente sempre pensa em Brasília.
Mas a gente precisa pensar do trono os poderosos dentro de cada um de nós. Derruba do trono os poderosos pensamentos, os poderosos sentimentos, os poderosos desejos, as poderosas ambições, as poderosas sensações, os poderosos desejos que me habitam, e dizer: derruba do trono os poderosos desejos, pensamentos, ambições, vontades, caprichos, conceitos, preconceitos. Derruba esses poderosos de dentro, de cima dos tronos que habitam-me, Senhor. Elevou os humildes. Que realidades de humildade, e por que não dizer de humilhação, pelas quais eu passo, que preciso pedir a Nossa Senhora que rogue a Deus por mim, para me elevar, para elevar em mim, realidades e sentimentos humilhantes que vivem habitados em mim, sentimentos e complexos de inferioridade, sentimentos e pensamentos humilhantes, degradantes, que me rebaixam, que eu tenho vergonha de contar para o confessor, para a mãe, para o pai, para a esposa, para o esposo, que eu fico extremamente, e às vezes não são nem coisas grandiosas, coisas bobas, mas que a gente tem vergonha de contar, que a gente sente, pensa ou faz. Pedir: Senhor, eleva tudo aquilo que em mim é baixeza, eleva a um nível de nobreza, para que eu supere essa baixeza que eu vivo nela, me arrastando há tempos, há anos, há uma vida toda. Eleva em mim uma qualidade, dá um sentido nobre para isso que se tornou degradante e humilhante em mim. Enche de bens os famintos. É claro, irmã, irmão, é claro que nós temos que pensar nos que passam fome. 820 a 870 milhões de pessoas passam fome no mundo por dia. Temos que pensar nesses famintos. Mas você pode também dar um sentido espiritual para encher de bens os famintos pensamentos, desejos e sentimentos que me habitam e te habitam. Sabe aquelas áreas de insatisfação que cada um de nós tem dentro de nós? Eu estou sempre frustrado e chateado porque não consegui, está sempre todo mundo feliz, alegre lá em casa. Eu estou até sorrindo, mas ninguém tem noção de que dentro de mim tem um trenzinho me corroendo, um bichinho de maçã, não é? Uma broca me roendo lá dentro. Peça ao Senhor: enche de bens os famintos. Esses pensamentos, sentimentos de insatisfação, de descontentamento, de irrealização sempre presentes em mim, que me deixam sempre frustrado, machucado, ferido, insatisfeito, e na maioria das vezes, por não vê-los satisfeitos, eu compenso em outras coisas. Quem sofre o transtorno da ansiedade sabe do que eu estou falando. A ansiedade é sempre muito bem retroalimentada com isso, não é? Com essas frustrações, essas insatisfações, às vezes coisas bobas, nunca ter sido amado pelo pai, pela mãe, nunca ter sido reconhecido, admirado, naquilo que é virtuoso e é grandioso em mim, mas fica sempre aquele bichinho comendo. Fala, enche de bens esses pensamentos, sentimentos, desejos famintos, insatisfeitos. Despedi os ricos de mãos vazias. Credo. Você pode ver dentro de você ricos projetos, ricas ambições, ricos desejos, orgulhosos e vaidosos, ciosos de si mesmos. As mãos deles sendo esvaziadas
do orgulho, da arrogância, da prepotência, da ambição desordenada, do apego, da escravidão, e livre, de mãos vazias. Um aspecto importantíssimo da doutrina social da igreja no Cântico de Maria. É claro que Nossa Senhora está falando dos graves problemas socioeconômicos, culturais, sociais, que dominam o mundo. Claro que Nossa Senhora está falando que não é plano de Deus que haja poucos com 1% dominando 60%, 80% da riqueza e o resto da massa sobrante na miséria. Claro que ela está falando disso. É lógico. Não podemos espiritualizar o texto ao ponto de aliená-lo e ele impedir que a gente faça desse texto um óculos, uma lupa para enxergar e evidenciar mais fortemente como a pandemia trouxe uma lupa e fez a gente enxergar de verdade a sociedade brasileira que nós temos. Precisamos permitir que Nossa Senhora ajude-nos a entender quem são os poderosos a serem derrubados dos tronos, humilhados a serem elevados, famintos a estarem cheios de bens, despedir ricos de mãos vazias. Claro, Nossa Senhora mostra que o Divino Pai Eterno ama a pessoa que tem poder, libertando-a do apego ao poder. E ama o humilhado, elevando-o. Nossa Senhora está cantando que o Divino Pai Eterno ama o filho pecador que foi e gastou tudo na prostituição, na farra, mas ama também o filho certo, correto, que está dentro de casa. É isso que ela está cantando. Nossa Senhora está dizendo que o Divino Pai Eterno ama cada pobre que hoje passa fome, mas e quer que ele tenha alimento, que tenha bens de sustento digno. E ela está dizendo, mas ele ama também o rico, atuando, operando a obra da salvação na vida do rico e libertando-o do apego e da escravidão aos bens, fazendo-o livre de mãos vazias. De mãos vazias não quer dizer um sem nada. Nossa Senhora não está fazendo aquela inversão socialista que se pregava, tira os opressores do poder, faz eles virarem miseráveis e pega os operários e põe eles no poder, faz com que eles virem donos da riqueza. Não se trata apenas de inverter o topo da pirâmide para a base e a base da pirâmide virar topo. Não é isso. Mas é infinitamente mais do que uma mudançazinha socialista. Muito mais. Deus ama o pobre, ama o rico, ama o poderoso, ama o humilhado e trata-o de forma diferente, porque as suas necessidades são diferentes. O humilhado precisa ser elevado, o pobre precisa de dignidade, o rico precisa de liberdade que os bens lhe tirou, por isso vai de mãos vazias. O poderoso, Deus quebra o trono dele e mói e o faz livre do apego ao trono. Porque se tem uma coisa assustadora, é o que o trono faz na cabeça e na vida de um homem. Os que já passaram e passam e estão em Brasília, a gente sabe de como eles mudam de ideia cada vez que o trono deles é ameaçado. E como eles reproduzem os mesmos erros uns dos outros, que condenam nos outros, quando vê que isso me favorece e me faz prolongar mais tempo e durar mais tempo em cima do trono. Não é isso que a gente vê? Então, por isso é que o Deus Todo-Poderoso que Maria proclama, ele derruba o poderoso do trono, porque ele se torna escravo do trono e põe a sociedade, o país e a família e todo mundo por conta dele no trono. O centro é ele e o trono dele. Um Deus que permitiu que o seu filho fosse colocado no trono da cruz para nos salvar, pode dizer aos poderosos deste mundo que ele os ama
e aos ricos deste mundo que ele os ama. O que ele permitiu que fosse feito com o próprio filho dele. Socorreu Israel, seu servo. Retomemos os 7 verbos. Mostrou, dispersou, derrubou, elevou, encheu, despediu, socorreu. Coisas, 7 coisas que negam a grandeza de Deus. Fiquei tão encabulado com isso na interpretação de Bento XVI. Essa força do braço que Deus mostra e realiza essas 6 coisas, são as 6 coisas que negam a grandeza de Deus, que recusam e se rebelam contra a grandeza de Deus. 6 coisas que se rebelam e recusam a grandeza de Deus. Soberba no coração, poderosos no trono, humilhados, ricos de mão cheia, famintos e gente sem socorro. Atual, né? Parecendo que a gente está lendo o jornal num dia de 105, 108, 110, 120 mil brasileiros mortos pela pandemia. Repito, 6 grandes ações do mundo e do homem que negam a grandeza de Deus. 6 grandes realidades que nós, a humanidade, criamos, que mostram que nós recusamos e nos rebelamos contra a grandeza de Deus. Uma mãe que nós ganhamos ao pé da cruz. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Essa mãe tem a eficácia de ser remédio e cura, alívio para as feridas e as angústias do mundo. Por isso Nossa Senhora pode estender suas mãos para nós e salvar-nos, dispersando a soberba do nosso coração, derrubando-nos dos nossos tronos, elevando-nos de nossas humilhações, enchendo-nos de dignidade se somos famintos, despedindo-nos de mãos vazias e socorrendo-nos em tudo quanto necessitamos de socorro. Irmã, irmão, termino com o texto do Bento. Maria era, por assim dizer, em casa com a palavra de Deus. É quase uma gíria, né, de Bento. Maria era em casa com a palavra de Deus. Fiquei encantado com isso. Maria vivia da palavra de Deus. Maria estava imbuída da palavra de Deus. Na medida em que falava com as palavras de Deus, pensava com as palavras de Deus, e seus pensamentos eram os pensamentos de Deus, e as suas palavras, as palavras de Deus. Maria era invadida pela luz divina, e por isso era tão esplêndida, tão bondosa, tão radiante de amor e de bondade. Maria vive da palavra de Deus, é inundada pela palavra de Deus, e este estar imerso na palavra de Deus, este ser totalmente familiar com a palavra de Deus, dá-lhe também a luz interior da sabedoria, chamada de, na ladainha, sede da sabedoria. Quem pensa com Deus, pensa bem, e quem fala com Deus, fala bem. Tem critérios de juízo válidos para todas as coisas do mundo. Torna-se sábio, prudente e ao mesmo tempo bom. Torna-se também forte e corajoso, com a força de Deus, que resiste ao mal e promove
o bem no mundo. Quem pensa com a palavra de Deus, quem fala com a palavra de Deus, tem critérios de juízo válidos para todas as coisas do mundo. Com a força de Deus, resiste ao mal e promove o bem no mundo. É por isso que todas as aparições de Nossa Senhora foi em situações de sofrimento. Em Fátima, aos 3 crianças pobres, os pastorinhos. Em Lourdes, a uns meninos pobres, todos doentes, cuidando de porcos. Em Aparecida, 3 pescadores sofridos, ameaçados, tendo que fazer uma pesca farturenta para os poderosos. Em Guadalupe, para um menino pobre, expressão de toda a violência e opressão dos brancos contra os indígenas, São Juan, o menino santo, o índiozinho de Guadalupe. Em todos os lugares onde Nossa Senhora se manifesta, ela sempre se manifesta exatamente para realizar também diante dos nossos olhos o que ela canta com os lábios. Na presença dela se torna evidente a grandeza de Deus, a salvação que vem de Deus, o Todo-Poderoso é proclamado e ele mostra a força do braço dele. Amém. Fiquei tão encantado com esse texto. Fiquei tão feliz essa semana com esse texto. E eu queria muito que essa palavra tocasse você agora, esta semana. Que você se ocupasse essa semana com toda a alegria do seu coração. Te proponho novamente. Passe os 6 dias desta semana. Cada dia desta semana, hoje domingo, você fica só com o poder do braço. Deus mostrando a força do braço. De segunda a sábado, você fica com 6 verbos. Dispersou, derrubou, elevou, encheu, despediu, socorreu. Mas fique com esses verbos, deixando a cana do braço poderoso de Deus operar em você o que Maria cantou, que só Ele pode operar. A salvação sua, a salvação do mundo. Amém. Faça sua oração, medite, reze, invoque a força do Espírito Santo para transformar você em uma proclamadora, em um proclamador das maravilhas de Deus como Nossa Senhora. Dirija sua súplica confiante a Deus, depois professe a sua fé, confesse a sua fé com toda alegria e vigor, professe com toda decisão com a igreja, rezando o creio, e termine um longo momento de louvor, uma grande louvação e glorificação do nome do senhorio de Deus. Amém. 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 Irmã, irmão, assim você terá um dia e uma semana feliz e abençoados na graça de Deus. Suplico sobre você a bênção de Deus, para que este domingo e esta semana seja a manifestação da presença fecunda de Nossa Senhora junto de você, da sua vida, ajudando você a deixar Deus mostrar a força do braço dele em você, na sua casa e no mundo. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria quis salvar a todos, vos enriqueça com sua bênção. Amém. Seja-vos dado sentir sempre e por toda parte a proteção da Virgem e de São José.
por quem recebestes o autor da vida. Amém. E vós, que vos reunistes hoje para celebrar sua solenidade em casa, onde quer que vos encontreis, possais colher a alegria espiritual e o prêmio eterno, hoje e sempre. Amém. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria assunta aos céus e de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Vai render a semana. Um feliz domingo, uma feliz semana. Fique em paz, que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus.